E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero falar sobre este assunto, né? Por que os protestantes, né? Como entender que os protestantes não compreendem os dogmas, né, marianos. Como entender essa questão? Por que eles não conseguem compreender os dogmas marianos? Vamos tratar um pouco, né, nesse vídeo, né, desse assunto. Veja, no mínimo a gente tem que estudar um pouco, né, essa questão para entender o que se passa, né, nesse mundo, né, protestante. Os primeiros, né, reformadores, Lutero, né, e os primeiros ali, Calvino, né, Zwinglio, né, a história conta que eles não eram contra Maria, né? Eles não atacavam Maria da forma que essa geração protestante faz hoje, né? Os primeiros pais, né, do protestantismo, eles não tinham esse repúdio a Maria dessa forma. Se você vê nos textos, é bem diferente, né? Mas essa geração nova protestante, a gente vê aí nas mídias, né? Protestantes quebrando a imagem de Maria. Enfim, há um ataque, né? Há um ódio, como disse recentemente aquele pastor, né, Anderson Silva, fez um vídeo aí que está rodando, né, o Brasil inteiro, e ele fala disso, né? Um ódio, né, que os protestantes têm a Maria. Viu a imagem de Maria? Muitos têm quebrado, né, a imagem de Maria. E como entender, né? Qual foi o gatilho para que isso chegasse ao ponto que está hoje? Vamos refletir aqui um pouco, né? Vamos refletir aqui um pouco. Vi 2 comentários aí sobre Maria nesse último vídeo que eu postei. E aí eu tive a inspiração, né, de gravar esse vídeo e consegui entender o porquê que eles não conseguem compreender os dogmas marianos. Sabe, quando você entra naquela mística de você entender, puxa vida, então eles não entendem essas criaturas, né? Elas não entendem os dogmas marianos por causa disso. Disso o quê? Né? Disso o quê? Eles perderam ao longo do tempo, o protestantismo foi tirando o sagrado, o senso, né, sagrado, o sabor pelas coisas de Deus, por aquilo que é sagrado. Isso é evidente, né? Você vê um católico passando em frente de uma igreja, você vê muitas vezes o católico faz o sinal da cruz, né? Já vi várias vezes, o cara passa no carro, em frente à igreja, faz o sinal da cruz, né? Passa na moto, faz o sinal da cruz. Ou seja, tem o senso do sagrado ali, né? Tem o senso, o cara tem aquela sensibilidade, estou passando em frente à casa de Deus. Faz uma breve, né, reverência, né? Eu não faço o sinal da cruz, eu não tenho esse costume de fazer o sinal da cruz, mas eu faço em silêncio uma breve, né, reverência. Estou passando diante da casa de Deus, a morada de Deus aqui na terra, entre nós. O templo, né? Isso é o quê? Ter o senso daquilo que é sagrado, né? Ter o senso daquilo que é sagrado. O protestante não faz mais o sinal da cruz, né? Não tem mais o sinal da cruz. Quantas vezes na fila da comunhão, após a comunhão, a gente vê católicos, né, chorando, emocionado, né? Por quê? Tem o senso do sagrado. Na catequese, pessoas com sede, pessoas se emocionam, ansiosas, esperando
o momento de fazer, né, a primeira comunhão. No caso, né, de adultos que fazem a catequese, né, adulto. Então veja, a Igreja Católica mantém o senso do sagrado, aquilo que é sagrado. Para nós católicos, né, isso é religiosidade, você ter a sua espiritualidade. E no mundo protestante, isso foi sendo diluído. Né? Foi sendo diluído, foi tirando aquilo que é sagrado. Então é preciso você entender isso para você entender o porquê que eles não conseguem, né, perceber os dogmas marianos. Então, se você perdeu o senso do sagrado, como é que você vai entender dogmas refinados, né, dogmas marianos? Como é que você vai entender que Maria é mãe de Deus? Como é que você vai entender que a mãe de Deus é pura, não tem nenhum pecado, é sempre virgem, foi assunta ao céu? Como é que você vai entender isso? Se você perdeu o senso, né, do sagrado, que foi tirando de você. Você não tem culpa. Nessa geração nova não tem culpa, porque isso foi tirando de você. Então precisa voltar para a catequese católica, para você voltar a ter o senso do sagrado. Né? Você lembra que as pessoas pediam a bênção aos pais, né? Os filhos pediam a bênção aos pais, faziam o sinal da cruz, rezava, né, o terço. Ainda hoje reza, né? Mas no caso dos protestantes, se afastaram de tudo isso, porque eles julgam desnecessário. Veja, meus irmãos, lendo as Sagradas Escrituras, a gente sabe que há um Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Mas que esse Deus Pai Todo-Poderoso, ele não age sozinho. Ele sempre enviou mensageiros, enviou anjos, enviou profetas, e ele quer que esses mensageiros sejam recebidos. Né? E ele enviou seu filho. Quer que o seu filho seja recebido. E seu filho enviou a igreja. O seu filho quer que a igreja seja recebida. Jesus disse no Evangelho: quem vos, né, ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E rejeita aquele que me enviou. Então, rejeitando a igreja, os protestantes se distanciaram daquilo que é sagrado. Para eles, é somente Jesus Cristo. Mas, né, veja uma coisa. Cristo foi constituído cabeça da igreja. Então a igreja é o seu corpo. Como é que eu vou desprezar o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo que é a igreja? Como é que eu vou agredir o corpo místico de Cristo que é a igreja? O apóstolo Paulo, quando saiu, né, Saulo, quando saiu para Damasco para perseguir a igreja, Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, era Cristo que Saulo estava, né, perseguindo. Então veja, o que acontece? Com essa Revolução Protestante, foi tirado o corpo de Cristo, que é a igreja, e colocado um outro corpo, enxertado um outro corpo estranho. Mas não se pode mutilar, não se pode tirar o corpo de Cristo, não pode separar a cabeça do corpo. Então o que cada grupo protestante quer fazer é isso. Diga, eu fico com Cristo, cabeça, tiro aquela igreja e enxerto ali a minha garagem, né, a minha esquina, o meu ponto, aquele grupinho meu ali é o corpo de Cristo. Olha que mutilação. E tudo isso, meus irmãos, tirou dos irmãos protestantes o sagrado, o senso do sagrado. E eu repito, como é que ele vai entender dogmas tão belos como os dogmas marianos? Se você não tem o senso do sagrado. Aí para você, Maria foi, como se diz, uma barriga de aluguel. Né? Foi alguém usada por Deus, alguém importante. Mas aí você descarta os dogmas marianos. Ah não, ela tinha pecado, ela tinha vários filhos. Ou seja, você perdeu o sabor, você perdeu o sagrado. Meu Deus do céu, como não entender isso? Você perdeu o sagrado. Textos bíblicos alertando. Veja, 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Veja, o diabo veio para roubar, matar e destruir.
Repito, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos alerta. O adversário é aquele, né, que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Aí eu pergunto, não está havendo isso? O adversário, né, não se levantou contra tudo que é divino e sagrado? O templo é sagrado, a Eucaristia é sagrada, os dogmas marianos são sagrados para nós. Então, Maria, né, é santíssima. O texto bíblico diz isso. Então, se o adversário se levantou contra tudo que é divino e sagrado. Isso parece com quem, meus irmãos? Isso parece com quem? Então, veja, foi tirado o senso do sagrado. Por isso que, quando eu disse no início do vídeo, né, muitos católicos, muitos de nós, passam em frente a uma igreja, reverencia, faz o sinal da cruz, faz ali uma reverência. Por quê? É lugar sagrado. Cristo disse que a casa de Deus é uma casa de oração, né? É um lugar sagrado. E isso foi tirado dos protestantes. Essa sensibilidade por aquilo que é sagrado. Repito, né? O adversário é aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Tudo que é divino e sagrado. É somente Deus? Deus é o tudo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja? É. Mas não existe mais nada sagrado? Ele não santificou mais nada? O sacerdócio que ele pede para a gente honrar? Né? Então veja, o protestante perdeu, né, o senso de sagrado pela igreja, pelo altar, pela Eucaristia, por Maria, pelo sacerdócio. Foi tirado deles isso aí. E muitos deles ficam, né, às vezes, impaciente, não quer escutar um vídeo inteiro, analisar o texto bíblico que está sendo indicado, não quer, digamos assim, desarmar o guarda-chuva, não quer baixar as armas, né, e fazer uma reflexão. Na hora que eles fizerem isso, na hora que um protestante baixa, né, as armas e para de atacar a fé católica e vai estudar a fé católica, ele vai entender que foi tirado dele, né, o senso do sagrado. Eu já vi testemunho de ex-protestantes, que tem vários aqui no YouTube, né, dando testemunho, que voltou para a igreja católica. Eu já vi um desses testemunhos dizer isso, que tinha sede dessa espiritualidade, da coisa sagrada, né, de você ver uma imagem de Maria e você aprender com aquela imagem, aprender a rezar com Maria, né? Vendo aquela imagem de Maria. Ou seja, isso é o senso do sagrado. Será se os protestantes não conseguem perceber isso? Eles dizem, né, Deus é todo-poderoso, pode tudo. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Como que Deus não pôde, né? Não pode ter deixado sua mãe desde sempre, desde toda a eternidade, né, preparado a sua mãe para ser a mãe de Cristo, a mãe do Salvador? Cristo Todo-Poderoso não podia ter preservado a sua mãe de toda a mancha do pecado? De ter deixado sua mãe virgem? Não podia ter poupado a sua mãe? Não podia ter preparado a sua mãe desde toda a eternidade? Livre de toda a mancha do pecado? Deus Todo-Poderoso não pode fazer isso? Você não crê nisso? Então, essa, né, a teologia católica nos ensina isso. Eu creio, meus irmãos, e consigo enxergar perfeitamente esses dogmas marianos, esses 4 dogmas marianos. Será se não dá para perceber que Maria é a mãe de Deus nos textos bíblicos? Jesus Cristo não é Deus? E como mãe de Deus, como a sua mãe, né, a mãe de Cristo, ele não pôde ter feito grandes coisas a favor de Maria, como diz o texto? O Senhor fez grandes
grandes coisas, né, sobre mim. Maria diz, né? E de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então o Senhor fez grandes coisas a favor de Maria. Aí os protestantes dizem, mas então Maria precisou de um salvador para ser salva, então ela pecou por causa disso. Isso não significa necessariamente que ela pecou. Ela precisou de um salvador. De que forma? Desde sempre Deus a salvou. A poupou de toda mancha, né, do pecado. A preservou de toda mancha do pecado. É belíssimo esse dogma mariano. Você entrar nessa espiritualidade que eu venho falando. Né? Agora, quando você perde o senso, né, do sagrado, você vai respeitar esses dogmas? Né? Você vai respeitar a Mãe de Deus como pura, como santa? Como disse, né, esse pastor Anderson, né, Silva, que eu falei agora há pouco. Ele fala disso. Depois de Cristo, Maria é a pessoa mais pura que pisou essa terra. Então veja, eles perderam, né, essa espiritualidade, né? Deixando de lado, como diz aqui, né, o adversário se levantou contra aquilo que é divino e que é sagrado. Aquilo que é divino e que é sagrado, eles tiraram. Ficaram à mercê, ficaram na mão do inimigo, podemos dizer isso. Em Apocalipse 12, 17 diz que a serpente, com ódio, com raiva, porque não conseguiu pegar a mulher, voltou-se contra seus filhos, aqueles que guardam os mandamentos, o testemunho de Cristo, voltou-se com todo ódio para atacar. Será que não consegue perceber isso? Será que se você estudar, fizer uma meditação, você não consegue perceber esse ataque contra a Igreja Católica, contra o que é sagrado, a Eucaristia sendo, né, profanada, a devoção mariana, né, sendo atacada, o papado, né, o primado de Pedro sendo brutalmente atacado. Às vezes, veja, esse ataque não parte somente dos protestantes, né? Parte às vezes de próprios grupos isolados da igreja, grupos radicais. Então veja, tudo isso, meus irmãos, é uma luta espiritual. Porque as pessoas perderam, a primeira coisa que o inimigo fez foi tirar o sagrado dessas pessoas, o senso, né, do sagrado. As pessoas não sentem mais esse sabor espiritual pelas coisas de Deus. Veja, pelas coisas de Deus. Não é somente, né, Cristo. Cristo é o tudo, é a cabeça, mas tem um corpo. E esse corpo precisa ser respeitado. Tem um sacerdote, tem a Eucaristia, tem a devoção mariana, né? Tem Maria, tem o primado de Pedro. Ou seja, tudo vai sendo deixado de lado. Aí eu fico somente com a Bíblia. A única coisa que eles ficam é somente com a Bíblia, né? E assim mesmo deu uma deformada. Por quê? Porque o papel em si, né, a Bíblia, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Deixando de lado a teologia católica, deixando de lado, né, a tradição, o magistério, as devoções. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Entendendo o porquê que eles não entendem os dogmas marianos. É por isso. É porque foi tirado, né, deles esse senso sagrado das coisas. Então eles falam de Maria de qualquer jeito. Eles falam de qualquer jeito. Não tem essa espiritualidade. Então, a gente tem dó dessas criaturas, daqueles que realmente estão sendo enganados, e a gente pede a Deus que recompense aqueles que é realmente maldoso, aqueles que falam de Maria com maldade, consciente de que é maldade. Né? Porque, repito, Deus não é poderoso o suficiente para preservar a sua mãe de toda a mancha do pecado? Deus não é poderoso o suficiente para ter levado Maria, logo após Maria ter morrido, ele ter levado Maria, sua alma e seu corpo, e já está no céu? Deus não é poderoso para isso? Deus não tem esse poder?
de ter feito de sua mãe um caso, né, um caso ímpar, um caso, né, particular, e você, né, querer comparar Maria com uma mulher qualquer. Será que Deus não poderia ter feito isso que a Igreja Católica afirma? Eu creio firmemente, meus irmãos, que Deus fez isso. Do jeitinho que a Igreja Católica nos ensina. Eu creio que Deus fez isso. Fez de Maria, né, a mãe de Deus, sempre, né, virgem, sem nenhuma mancha do pecado e assunta, né, ao céu. Ela foi elevada ao céu. Ela não foi sozinha. Cristo foi sozinho. Né? A ascensão do Senhor é diferente da assunção. A assunção foi o que? Ela foi levada. Entende? Então, isso para entender isso, tem que ter o senso do sagrado. Você tem que você tem que procurar entender isso. Uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente tem sede da verdade, tem que pegar temas tão delicados dessa forma e estudá-los, e analisá-los, Deus não tem poder para isso? Né? Entende, meus irmãos? Então vejam, acho que já deu para você ter uma noção. Né? É isso que acontece no meio protestante. Foi tirado deles o sagrado. O inimigo se levantou, como diz em Tessalonicenses 2,4, se levantou contra aquilo que é divino e contra aquilo que é sagrado. Cabe a cada um de nós analisar se isso é verdade ou não é. O inimigo se levantou, está aí quebrando, profanando os lugares sagrados, atacando devoções. É ou não é? Então veja, meus irmãos, é isso que eu quis mostrar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.